Então, turma, tá aparecendo aí pra vocês, o slide aí tá ok, tá chegando pra todo mundo. Sim, Beleza, então vamos adiante. Prática de físico-química, hoje vai ser prática de tensão superficial. Esse material aqui foi cedido gentilmente pelo professor Natália, tá bem? Muito bem, vamos adiante então. Então, turma, inicialmente a gente vai partir de alguns conceitos, a gente vai fazer algumas definições, vão ser coisas um pouco abstratos, né? E depois a gente vai tentar partir para exemplos e a gente vai fechar aí com o equacionamento dessas ideias que a gente vai começar a definir, né? Após isso, a gente vai então para a prática, né? A execução do experimento, tá bem? Então, o conceito de tensão superficial ele é melhor assimilado quando compreendemos as diferenças entre as propriedades da superfície e do corpo, né? O bulk do material inferior, de uma fase condensada, seja ela sólida ou líquida, né? Então, a gente tem um material, seja ele líquido ou sólido, né? Vamos pensar num copo d'água, por exemplo, um copo contendo água. É, Naquele líquido, né, a água contida no copo, a gente vai ter duas situações. O material que compõe as moléculas que estão no interior desse material, elas vão ter uma característica, e as moléculas que estão na superfície, né, na fronteira do material que está em contato com as moléculas da própria água e a superfície do ar, a atmosfera, eles vão apresentar características diferentes. Né? Quando a gente estiver se referindo às moléculas do interior do material, seja ele do líquido, do sólido, a gente pode usar esse termo aqui também. Ele é muito utilizado na literatura científica, em artigo, né? Bulk. Bulk do material se refere ao material como um todo, e não a uma espécie, uma molécula ou a um átomo. Então, esse termo ele vem do inglês e ele foi absorvido aqui no português. Então, se você colocar ele para traduzir, nem tem tradução, mas ele se refere a isso. Quando você utiliza esse termo, bulk, você está se referindo ao total da amostra, né? ao corpo completo. Né? E aí, se você se referir a uma parte específica, no caso, então você vai ter que precisar dizendo se é o átomo, se é a molécula. Né? Então, a gente, em qualquer material, vai ter duas situações: o material, as moléculas ou os átomos que estão no interior daquele corpo que a gente está analisando, e é, os materiais que estão na superfície, da fronteira. Né? Vamos mais adiante aí com esses conceitos. A superfície, como é que a gente delimita ela, como é que a gente define ela? É o limite físico de qualquer objeto em fase condensada. Né? Então, é, as espécies que estão ali na superfície vão ser as espécies que vão estar em contato. É, por exemplo, no caso do copo de água, né? As moléculas da superfície da água vão estar em contato ao mesmo tempo com as moléculas do interior do líquido e com moléculas que estão na atmosfera, né? Estão no ar. Né? Essa vai ser a definição, né? Essa é uma maneira de visualizar. Na superfície, encontramos a região denominada interface, porque ali nós vamos ter dois materiais diferentes que vão estar em contato. Né? Então ali vai ser uma região denominada interface. Nela, observamos o contato de materiais de natureza diferentes, né? Como eu citei essa questão da água. Né? Então, aqui, turma, é, a gente pode imaginar como aqui sendo uma camada externa, se a gente pensar que aqui o azul são moléculas de água, por exemplo, né? Aqui poderia ser uma camada de gás dissolvida aqui na superfície do material. Né? E aí, ó, ele vai estar sempre aqui, ó, na superfície, essas bolinhas laranja, meio amarelo, seriam então, ó, materiais que estariam justamente nessa região aqui, ó, na região de fronteira, na interface, e vão estar interagindo com o material de dentro, que estou usando esse exemplo da água, mas pode ser outro material. Né? Esse material que seria o nosso bulk, esse azul,
essas esferinhas azuis, elas vão estar lá na parte de dentro do miolo em contato com outras esferas azuis, mas aqui nas regiões de superfície, ou seja, na região de interface, elas vão estar em contato com espécies de outra natureza, tá? Sempre essas moléculas que vão estar nessa condição vão estar na interface, ou seja, interagindo com dois materiais diferentes, né? A diferença de propriedades entre o corpo e a superfície do material pode ser melhor observada quando analisamos os átomos e moléculas que compõem o material, né? Então, a disposição deles e a localização deles vai influenciar nas propriedades do material. A localização de quem? Dos átomos. Se eles vão estar, dos átomos ou moléculas do corpo, que vão estar na fronteira, na interface, ou no interior do material. Tá bem? Entender as propriedades termodinâmicas da superfície nos permitirá compreender os materiais e a interação entre diferentes materiais. Tá? Então, ó, as propriedades termodinâmicas da superfície. Então, termodinâmica, só para a gente lembrar, essa palavra aqui, ó, a gente pode dividir em duas palavras, né? Onde na primeira parte a gente tem a parte termo, que se refere à temperatura, né? E a segunda parte se refere à dinâmica. Então, temperatura, calor, vai influenciar o que? Na dinâmica, ou seja, movimento das partículas do material, né? E aumentando ou fornecendo temperatura e aumentando o movimento das partículas, a gente está mexendo então com a energia daquele material. Então toda vez que a gente pensar em termodinâmica, a gente está se referindo a isso basicamente, né? E as propriedades termodinâmicas, essa expressão, propriedades termodinâmicas, se refere às propriedades do material como um todo. Não se refere às propriedades de cada molécula que compõe um determinado material, tá bem? Se refere ao conjunto. Toda vez que a gente pensar nas propriedades de cada molécula, de cada átomo, aí no caso, o termo mais correto não vai ser a expressão propriedades termodinâmicas, vai ser termodinâmica estatística, né? Aí a gente vai levar em consideração o estado energético de cada átomo ou de cada molécula, tá? E aí, sendo então usado esse termo propriedades termodinâmicas, então a gente está se referindo às propriedades do material, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, ΔH, entropia e assim por diante, tá? Muito bem. Existem várias formas de considerar uma superfície. Nós vamos ver aqui algumas possibilidades, tá? Então, desse lado esquerdo aqui, a gente tem um filme fino, uma superfície que equivale a um filme fino, na espessura de um átomo ou de uma molécula. Então, essa figura aqui, com esferas cinza, a gente pode considerar que cada esfera equivale a um átomo, por exemplo, um filme fino aqui de ferro, por exemplo, então aqui cada esfera dessa seria um átomo de ferro, né? Ou a gente pode pensar como sendo uma molécula, né? E aí a gente conseguiu organizar a forma desse filme, expondo uma ao lado da outra, né? De fileiras, né? Mas nesse caso aqui a gente está sendo bem específico, que a gente só tem a espessura de um átomo, né? Essa é a espessura desse filme aqui, dessa folha, desse metal aqui, tá bem? Aí, veja só, a maneira como ele está disposto aqui, né, dessa folha aqui, vai interferir em várias propriedades do material, né? A gente pode pensar, por exemplo, ó, que pegando esse ponto aqui, né, que é uma nessa face aqui, aqui vai ser o vértice, né, e aqui vai ser a aresta, né? Nessa aresta aqui, a gente vai ter duas condições diferentes. Repare que no vértice ou na quina, né? Ó, deixa eu ampliar novamente. Aqui na quina, pessoal, repare que essa esfera aqui da ponta, ela está cercada por três moléculas, né? Se eu considerar que cada esfera é uma molécula. Ou, se eu considerar que é um átomo, né? Então cada átomo do vértice, ele vai estar cercado por três, né?
Se eu considerar já aqui na aresta, né, um ponto qualquer da aresta, esse átomo aqui, ó, por exemplo, vamos considerar que é um átomo, ele vai estar cercado, ó, por cinco átomos, né? Agora, se eu considerar um átomo aqui do interior do material, né, do bulk, né, qualquer esferinha dessa aqui, a partir da segunda fileira, né, de qualquer lado, vai estar cercado, ó, por 3, 4, 5, 6, 7, 8 esferas, né? Isso aqui, pessoal, vai interferir na forma do material, na estabilidade do material e na energia que vai requerer para que a gente faça alguma distorção desse material ou até mesmo para a gente levar uma partícula dessa do interior do bulk para a superfície do material, para a parte de fora, né? Aqui no caso todas as esferas já estão na superfície, porque nesse exemplo aqui a gente determina essa condição de ser uma folha, né, um filme da espessura de um átomo. Então todos os átomos aqui estão na superfície. Mas se a gente tivesse várias camadas, uma ao lado da outra aqui, e a gente pegasse uma esfera lá do meio e quisesse levar para a superfície, a gente ia ter bastante resistência por conta da localização dela. Porque cada átomo desse aqui, ó, interagindo com 8 átomos, ele vai estar mais preso com certeza ao material do que esse aqui. E esse aqui do vértice vai estar menos preso ainda do que esse, e menos ainda se eu comparar esse aqui, ó, com esse aqui. Se eu quisesse arrancar esse átomo aqui, considerando que cada esfera é um átomo, eu teria mais facilidade de arrancar um desses do que qualquer um desses aqui. E comparando esse com qualquer um desses aqui do interior, eu teria muito mais dificuldade em arrancar um átomo desse aqui do interior. Por quê? Por conta da estabilidade que ele vai ter ao interagir com muito mais espécies semelhantes a ele, né? Mas aí, o que a gente quer destacar aqui é a questão que a superfície, como uma interface entre dois materiais diferentes, ela vai depender dessa disposição dos materiais na superfície. Ou seja, esse átomo aqui, ó, vocês estão vendo, como ele está cercado aqui em todas as direções por átomos semelhantes, ele está estabilizado, não tem diferença de força, né? Já esse átomo aqui, ele tem átomos nessa direção, nessa, mas não tem aqui, ó, na superfície. Ou seja, existe um desequilíbrio de forças, existe um arranjo de forças assimétrico aqui. Tem um lado dele que não está sendo equilibrado por outro conjunto de átomos, nessa parte de cima, né? Isso vai o que? Ocasionar deformação na superfície do material. Aqui nesse exemplo aqui, ó, do lado direito, a gente tem o óleo tentando ser misturado à água, né? O que está acontecendo? Ó? A gente está vendo aqui, ó, gotículas, né, de óleo se formando no interior, se for água, né, do líquido, né? Então, ó, eles têm diferentes formas, né? Aqui um pouco mais esférico, aqui mais elipsal, né? Aqui parecendo mais ou menos um trapézio, né? E assim vai, assim por diante. Então, esse formato aqui, esses diferentes formatos, eles vão ocorrer, ó, por conta dessa situação. Os átomos da superfície, eles estão sujeitos, ou as moléculas, né? No caso aqui são moléculas, como eles estão sujeitos a um conjunto de forças assimétricas, né? A superfície do material vai se deformar, né? E aí eu vou ter diferentes formatos, ó, que é o que a gente está tentando mostrar aqui com essas diferentes gotículas de óleo que estão presentes aqui no interior desse líquido aqui, né? Outro exemplo, aqui no lado direito a gente tem gotículas de água na superfície de um sólido. Aí, diferente dessa situação, formou um elipsoide, aquela esfera um pouquinho deformada, aqui quase um trapezoide. Aqui, ó, a gente já tem uma forma esférica bem mais definida, né? Ou menos deformada, vamos dizer assim. Aqui vai se dever essa formação de esfera, né? Por que formam uma esfera exatamente? Por que não formam um cubo, por exemplo, né? Uma gotícula de água na superfície
de um sólido, do vidro, por exemplo, de um metal. Por que se forma uma esfera e não um cubo, ou um trapézio, ou um tetraedro, né? Por que exatamente esse arranjo aqui é que vai se formar? Justamente por isso aqui, por esse conjunto assimétrico de forças, né? Como uma resultante aqui para dentro, ó, já que a gente vai ter desse lado, desse aqui embaixo e desse lado, atração, né, interação entre as espécies, e aqui em cima não, a gente vai ter um desequilíbrio de força, onde eu vou ter com certeza um resultante aqui para o interior do material, né? Se essa força ocorrer em toda a superfície do material, qual vai ser a superfície resultante? Qual vai ser a figura geométrica resultante de uma força que aponta para o interior do material em toda a sua extensão? A esfera. A esfera é que vai ser a resultante dessa resultante de forças aqui em desequilíbrio, né? E além disso, né, a gente pode citar aqui a questão da interface, né? Os materiais que estão na superfície, eles é que vão interagir com materiais diferentes, ou seja, vão estar na região ali de fronteira. Aqui a gente tem um exemplo nessa figura inferior, que seria uma superfície de platina, onde a gente tem moléculas de CO2 sendo absorvidas na superfície da platina, né? Isso ocorre muito aí nas materiais de catálise, reações catalíticas e também em reações orgânicas. A superfície de platina é tão energética que ela consegue prender tão fortemente as moléculas de CO2 que duas moléculas vizinhas elas podem romper essa ligação, já que essa interação aqui, ó, do oxigênio com a platina vai ficar tão forte que ela pode romper a ligação com outro oxigênio e, com isso, se houver outra molécula de CO2 dissolvida ao lado, esse oxigênio pode se juntar com o da outra molécula de CO2 e formar o gás O2, liberando ele e ficando a carboxila, né, o CO adsorvido na superfície. O material de platina e assim como outros metais, cobre, eles têm grande capacidade de absorção de gases, preferencialmente o hidrogênio, mas dependendo do caso, dependendo do objetivo, há moléculas que conseguem absorver melhor e mais fortemente do que o hidrogênio. E aí, ó, aqui nesse exemplo a gente cita a platina com o CO2, mas os metais em geral, eles são muito utilizados aí para a absorção de gás hidrogênio, tá? Aqui nessa figura ao lado, a gente já tem outro exemplo de superfície, interface perfeita, que é um substrato de característica homogênea interagindo com outra superfície de outra natureza, mas de caráter homogêneo. Então, ó, as superfícies vão estar em contato de forma perfeita, né? Já quando a gente tem um material que é bem organizado, é composto de uma só espécie, mas ele começa a interagir com outro que tem diferente composição, ou seja, aqui essas esferas azuis seriam um metal, por exemplo, um átomo, um elemento, e essas esferas cinzas seriam outros materiais, outros elementos. Porém, eles formam um material só, será de repente um sal, alguma coisa assim. Pelo fato de ter composição diferente, a gente pode ter a formação de defeitos, que neste caso aqui, eles estão representados por esses espaços vazios aqui, ó, certo? E se a gente olhar aqui na superfície, ó, a gente vai ver um defeitozinho, um espaçozinho aqui que a gente não tem nos demais, ó. Aqui em cima também, ó, a gente consegue perceber em alguns pontos esses defeitos, esses vácuos que vão se formar, e isso vai ser devido à composição do material. Tá? Só um instantinho. Tá? Chegou mais alguém aqui. Então, deixa eu voltar lá.
Professor, com licença, desculpa o horário de entrar na aula, é porque aqui tava sem internet, voltou agora, tá? Tudo bem, sem problema, tá? Então, turma, então seguindo aqui. Então, esse material aqui, ele não tem composição homogênea, né? Ele é composto de diferentes espécies. Com isso, é possível que haja formação de defeitos, isso é muito comum, em estrutura de sais, de alumínio, de estrutura de silicatos, né? E essa estrutura tendo defeitos, ela não vai acoplar ou interagir tão perfeitamente quando a gente tem duas situações em que aqui é um material só, aqui é outro material sozinho, mas eles vão formar uma superfície perfeita, na interface, né? Já aqui no caso, ó, ele vai interagir de formas diferentes por conta desses defeitos, né? Isso aí vai depender, logicamente, de cada material, de cada composição, tá? E vamos analisar ainda com mais profundidade agora essa questão da disposição do material. O fato de o material se localizar na superfície, na fronteira, né, do book ou no interior, o que isso vai acarretar exatamente, né? Então, compreendendo a importância da superfície do material, podemos agora avaliar aspectos termodinâmicos. Então, isso é as propriedades do macro, né? Ou seja, da união de todas as moléculas de todos os átomos presentes na superfície do corpo material. Então aqui ó, a gente tem duas situações para ilustrar isso aí. O que está mudando aqui? Veja que a esfera está sendo utilizada, a mesma esfera de cor cinza, para ilustrar que é o mesmo material. O que está mudando de um para o outro é a organização, ou seja, a disposição do material. Aqui estão organizados em filas, né, um ao lado do outro, né? E aqui, ó, ele tem seria o que a gente chama de célula unitária. Célula unitária é um arranjo tridimensional que se repete nas três direções x, y, z. E essa célula é a menor unidade possível que ainda representa aquele material. A gente pode pensar no sal, por exemplo, cloreto de sódio, fluoreto de sódio, fluoreto de césio, é, cloreto de magnésio e assim por diante. Tá? A gente vai pensar no sal. É, ele vai ter uma disposição espacial, uma organização, né? E diferente desse aqui, ó, aqui a gente tem um total de 15 átomos, né? 5, 5 e mais 5 aqui, um total de 15 átomos. Repare que esses 15 átomos aqui, ó, eles ocupam uma região no espaço muito maior do que essa daqui. Com certeza, o fato dessa disposição, ou seja, essa organização aqui, vai interferir o que? Nas propriedades termodinâmicas. Né? Com certeza, esse material aqui vai apresentar dureza diferente desse, ponto de fusão e ebulição diferente desse. Né? Dificuldade para quebrar ou para ser deformado, ele vai apresentar essas funções diferentes desse aqui. Tudo por conta dessa disposição espacial que ele vai apresentar. Né? Vamos mais à frente. Vamos pensar melhor agora, então vamos investigar melhor essa questão da disposição. Então, a gente havia citado essas duas regiões, né? Um material, uma molécula, um material situado na fronteira, uma molécula situada no interior. A molécula aqui do interior, a gente já viu nessa situação aqui, ela tem 8 interações, né? Ou seja, ela está rodeada por 8 átomos e interagindo com eles, né? Formando alguma ligação. Né? Já a molécula aqui da fronteira, né? Dessa aresta, por exemplo, essa aqui está interagindo com 5, ou seja, ela está formando algum tipo de ligação com 5 espécies. Né? Qual é a consequência disso? A energia de coesão da molécula, ou seja, a interação entre moléculas iguais, espécies iguais, no centro é maior. Ou seja, essa molécula aqui representada pela letra C se encontra no interior do book, ela apresenta energia de coesão, ou seja, ela está muito mais presa do que essa daqui. Quando eu me refiro que ela está muito mais presa, posso pensar na ideia, se eu tentasse aqui arrancar essa esfera, seria muito mais fácil, com certeza, do que essa daqui. Justamente por essas duas condicionantes aqui. No número de interações, isso vai fornecer o quê? Maior
coesão, ou seja, maior estabilidade para esse material. Né? A estrutura ao lado pode representar qualquer fase condensada. Aqui foi considerado o aspecto sólido apenas para efeitos didáticos. Tá? A gente vai ver outras situações quando a gente tiver uma material líquido, né? A gente vai investigar isso também, a gente vai aos poucos. O raciocínio atribuído à molécula pode ser expandido, né, ou atribuído ao átomo também, tá bem? Vamos adiante. Então, turma, o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos analisar agora essa estrutura aqui. Naquela situação lá, a gente pegou um da borda e um do centro, e a gente viu as diferentes interações. Nessa célula unitária aqui, né, o que a gente tem? Ó? A gente pode pensar que a gente tem três planos. Aqui, ó, a gente pode conectar essa esfera com essa, formando aqui um retângulo. Essa esfera aqui vai estar no centro da face. Aqui, ó, seria novamente outro plano, né? Ó. Posso conectar essa com essa, formando aqui novamente um retângulo. E essa esfera aqui vai estar no centro dessa face. E novamente aqui, ó, né? Posso conectar esses quatro e essa bolinha aqui, essa esfera vai estar no centro da face. Ou seja, então, três planos, né, de 5 esferas cada um, certo? Aí vamos fazer a mesma ideia, vamos analisar um átomo da superfície e um átomo do interior. Né? O que a gente pode observar de diferente? Então, esse átomo aqui da superfície, está representado pela letra S, né? Ele vai estar próximo de quantos átomos? A gente pode contar aqui rapidamente. Ó. Só no plano aí que ele pertence à superfície, nós temos 4. Então, além dele, nós temos 4. Né? Abaixo desse plano, a gente tem essa e essa esfera, dando um total de 9. Né? 9 esferas. Portanto, ele vai estar interagindo diretamente com 9 esferas, né? Ou com 9 moléculas. Certo? Já essa molécula aqui representada pela letra C vai estar interagindo aí com quantas espécies? Né? Vai estar interagindo com S, com S, com S, com S, com o próprio S, né? Com essas 4 aqui, que pertencem ao plano dela, né? Certo? E mais essas 5 aqui, né? Ok? Ou seja, vai dar um total de quanto? 5 aqui, né? Nessa região, 5 aqui, 10 e mais 4, né? Dando um total ó, de 14 interações. Essa espécie C aqui está interagindo com 14 espécies ao mesmo tempo, né? Qual é a consequência disso? As moléculas da superfície interagem mais com moléculas de outra natureza. Isso é meio que redundante porque as moléculas do interior elas vão estar blindadas pelas outras moléculas do material. Já os materiais que estão na superfície, eles já estão exatamente na fronteira, então eles já vão interagir diretamente com outra superfície. Se a gente estiver falando de um líquido, já está em fronteira ali com outro líquido ou com a superfície da atmosfera. Né? Mesmo assim pode ser aplicado para as esferas aqui, ó, do lado. Né? Isso faz com que as forças e as energias de interação sejam diferentes entre as moléculas do centro e da superfície. Né? Então, a disposição dela aqui, a localização dela, o fato dela ser no centro e essa aqui sendo superfície, ela vai ocasionar o que? Ó? Diferentes forças, né? Já que ela vai interagir diferentemente, com uma quantidade diferente de átomos. E, obviamente, vai ter energia diferente também. Quando a gente pensa em energia, a gente pode pensar naquela ideia de tentar remover um átomo da estrutura, uma molécula, ou de levar aquela molécula para a superfície. Né? Qual dessas duas aqui seria mais difícil a gente arrancar dessa estrutura? Com certeza seria C. Né? Ela está protegida aqui tanto por essa espécie aqui, como por essa aqui. Ou seja, para me arrancar essa espécie C dessa estrutura, eu vou ter que gastar com certeza mais energia do que para arrancar essa S aqui, ou S, por exemplo. Ok? Vamos adiante. Agora, então, a gente vai fazer uma análise qualitativa
para a gente perceber melhor essa questão aqui do arranjo das diferentes energias, né? Então, para isso, a gente vai fazer algumas considerações para a gente proceder aqui com a análise, né? A gente vai considerar o seguinte: cada interação aqui, ó, essa esfera com essa aqui, essa com essa com essa, a gente vai padronizar como sendo de valor E. Então, qual o valor da energia referente a essa interação? É. Qual o valor da energia referente a essa interação? É. Essa interação é. E a outra consideração que a gente vai fazer, a gente vai desconsiderar a distância. Portanto, dois átomos quaisquer aqui, a gente vai considerar que a energia vai ser independente da distância. Ok? Muito bem. Sendo assim, analisando ainda esses dois átomos, um da superfície e um do interior do bulk, né? Qual vai ser a diferença de energia? Agora que a gente determinou que a energia de dois átomos é, vamos lá, a molécula C, ó, possui 14 interações, logo a energia de coesão dela vai ser quanto? O total de interações vezes a energia de cada uma delas. Como cada energia vale E, então 14 vezes E, né? A gente viu que a molécula C está cercada por 14 moléculas. Seguindo aí com essa mesma ideia, a molécula S, que está na superfície aqui desse bulk, ela, ou seja, está cercada por 9 espécies, né? A gente vê aqui, ó, essas 4, mais essas 5 aqui de baixo, né? Então, qual vai ser a energia de coesão dela? O total de interações que ela está fazendo vezes o valor de uma interação. Cada interação vale E, então 9 vezes E. Né? A energia de coesão é maior que em C, né? É maior do que a energia de coesão em S. Né? Por esse raciocínio qualitativo, meramente qualitativo que a gente está fazendo aqui. Tá? Com isso, isso vai garantir o quê? Maior estabilidade termodinâmica das moléculas posicionadas no centro da fase condensada. Ou seja, remover essa espécie da estrutura, fazer com que ela se desprenda da estrutura ou vá para a superfície, vai requerer muito mais energia do que a energia que eu vou requerer para arrancar essa espécie da estrutura, que vai estar já na interface, já na superfície. Né? Por apresentar menor estabilidade termodinâmica, a energia da molécula na superfície é maior. É maior que a energia da molécula no centro. Uma coisa leva a outra, né, turma? Se uma espécie é mais estável do que a outra, isso quer dizer que ela possui menor energia do que a espécie em comparação. Né? Então, a espécie S, né, a molécula S, apresenta maior reatividade, menor estabilidade e maior energia. Comparando ela com a molécula C, que vai apresentar maior estabilidade, menor reatividade e menor energia. Certo? Em outras palavras, deslocar uma molécula do centro para a superfície do material requer gasto de energia, ou seja, não é um processo espontâneo. Essa molécula aqui não vai passar para a superfície espontaneamente. Para isso ocorrer, eu vou ter que inserir energia no sistema. Vou ter que forçar que esse processo ocorra. Tá bem? Aí vamos lá. Deslocar uma molécula do centro para a superfície do material requer gasto de energia, como a gente comentou no slide anterior. Agora aqui, ó, a gente já vai, para facilitar o entendimento, pensar agora numa situação de materiais líquidos, né? A gente estava pensando ali de forma mais simples para materiais sólidos, né? Daí aquelas disposições espaciais ali. Já nos materiais líquidos, como é que vai proceder esse raciocínio aí? Espécies situadas na superfície, espécies situadas no interior do líquido. O raciocínio vai ser bastante semelhante. Ou seja, as espécies que estão no interior, elas, do material, né, no bulk, elas tendem a ser cercadas. Né? Aqui está de forma meramente qualitativa também. Então. Se eu pensar aqui que esse líquido azul aqui é água, né? Aí eu teria então aqui, ó, uma molécula de água cercada por 6, certo? Na verdade, a gente sabe que
A gaiola que se forma numa molécula de água, por exemplo, é de 21 moléculas, né? A menor unidade, né? E aqui então está só de forma meramente qualitativa, só para a gente captar a ideia, para a gente assimilar essa ideia aí de superfície, desequilíbrio de forças, tá bom? Então, olha só, as moléculas no interior, elas vão estar cercadas por uma quantidade X aí de moléculas. Nesse caso aqui, na representação são 6, né? Mas o fato é que ela vai estar cercada por uma quantidade de moléculas que vai dar uma nulidade de força. Ou seja, não vai ter nenhum resultante, não vai ser desigual. Ou seja, vai ser uma distribuição simétrica de atração. Isso vai conferir maior estabilidade para essas moléculas. Quando eu vou para as moléculas que estão na interface, né, entre o líquido e o ar, por exemplo, nesse caso aqui, nessa ilustração, a gente não vai ter essa distribuição simétrica de força, né? A gente vai ter uma distribuição assimétrica. Ou seja, eu tenho essa região interagindo, essa, e eu vou ter um restante para cá. Pois aqui em cima eu não vou ter essa situação aqui. Ou seja, vai ter um desequilíbrio de força e a resultante neste caso aqui vai ser para o interior do líquido. E nesse caso aqui representando para baixo, né? Qual vai ser a consequência disso? O que vai acontecer por conta desse desequilíbrio de força, por conta dessa distribuição assimétrica de força, né? A primeira é que vai surgir por conta disso aqui a tensão superficial, né? A segunda é aquele que nós já havíamos comentado no slide anterior. Veja só, se essa molécula que está no equilíbrio de forças, ela vai estar mais estável, né? Vai estar ligada por mais moléculas do que, ou seja, mais interações, então ela vai ser mais coesa. Isso quer dizer que para mim levar ela para a superfície, né? Para mim fazer com que essa molécula de água que evapore, eu vou gastar muito mais energia do que a energia que eu vou gastar para evaporar ou para retirar essa molécula aqui do bulk, né? do conjunto aqui da água, certo? Então, a força resultante sobre as moléculas na superfície atua para o centro da fase condensada, né, que não está representado aqui. Ó. O deslocamento de moléculas do centro para a superfície, né, ocorre quando aumentamos a área superficial. Então, a gente pode citar esse raciocínio aqui, implica no conceito aí de vice-versa. Né? Ao levar moléculas do interior do bulk para a superfície, a gente está aumentando a área superficial. E aumentando a área superficial, a gente está causando aumento, gasto de energia. Né? Então, tanto posso dizer que o gasto de energia vai implicar em aumento da área superficial, como o aumento da área superficial vai implicar em gasto de energia. Ou seja, o fato de levar uma molécula integral para a superfície, o fato de aumentar a área desse material aqui, não é um processo natural, não ocorre espontaneamente. Tem que ser adicionada energia extra ao sistema, tá bem? Muito bem, vamos avançar. Com base nisso, podemos explicar por que o líquido, exemplo, uma gota de água, adquire formato esférico. Né? Formato esférico proporciona menor área superficial do que outras formas como cubo, cilindro e cônico. Então, ó, a gente já havia comentado isso aqui naquele slide lá da gota de óleo, né? Da figura lá, que é o seguinte, esse desequilíbrio de forças, se ocorrer em toda a superfície do líquido, a força resultante, a figura geométrica resultante vai ser a esfera. Né? Repare que nesse caso aqui, ó, nessa ilustração, esse GIF, né, a gente tem uma gota se formando. Né? E a gota, ela não é exatamente esférica, ela é uma esfera deformada, né? Ela tem um arrasto, né, para cima, e ela seria então uma esfera deformada. Por que então deveria se formar a esfera? Mas nesse caso aqui da gota, a gente está observando essa figura deformada que é a gota, esse arrasto. Né? Aqui embaixo ela vai ser uma esfera, mas a parte de cima vai ser como se fosse uma cauda, né? Um arrasto que ela vai ter. Por que ocorre isso? Se o esperado era que, por conta desse desequilíbrio de força, a gente tivesse o formato da esfera. Aqui, esse formato da gota, então, vai se dever a duas coisas principais. Primeiro,
a gente tem a gravidade, né? Então a gota vai ter o sentido de se deslocar para baixo, né? De cair. Segundo, a gente vai ter a resistência do ar, né? Aqui, essa gota d'água caindo, ela não está caindo no vácuo, né? Ela está caindo aqui na Terra, onde a gente tem a gravidade e a atmosfera, né? Com isso, a gota é a forma aerodinâmica que melhor se sobressai ao arrasto causado pela atmosfera, né? Não por acaso, se a gente olhar a asa do avião de lado, ela tem o formato exatamente de uma gota, porque ela possui o melhor formato aerodinâmico para cortar o ar, né? E aí, energeticamente ainda tem essa questão aqui de que a esfera ela é o elemento geométrico que possui a menor área superficial. Então, se eu pegasse aqui 1.000 moléculas de água, por exemplo, tá? E eu conseguisse organizar em formato de esfera, formato de cubo, formato de cilindro, formato de cone, formato de trapézio, em diferentes figuras geométricas. E aí eu pegasse a mesma quantidade de água, 1.000 moléculas de água. Se eu tentasse, se fosse medir a área de cada uma dessas figuras, né, a quantidade de água é a mesma. O que está mudando é só a forma que ela está organizada, formando um cubo, formando uma esfera, formando um cilindro, um cone, um trapézio. Se fosse calcular a área de cada uma dessas figuras, a, a figura geométrica de menor área superficial vai ser justamente a esfera. Então, esse processo aqui, esse sim é natural. Ele tende, por esse conjunto de forças, a formar a esfera, porque vai ser o elemento de menor área superficial, ou seja, vai ser o elemento mais estável que a natureza vai conseguir formar com essas condições aqui que ela tem. Tudo bem? Turma, alguma dúvida? Podemos seguir? Tudo certo? Professor, Pode falar. os sistemas eles buscam sempre a estabilidade. Isso. Então, o quanto maior for a quantidade de moléculas que estão estável dentro daquele sistema, é que ele vai preferir. Isso. Então, se você pegar um cubo, por exemplo, as partes do canto vão ter muita força resultante apontando para o meio pro centro desse cubo. Exatamente. Vai ter uma diferença Ah, maior ainda de força, né? uhum. Desequilíbrio, né? Aí ele vai voltar para ficar na esfera. Exatamente. Exatamente. Justamente esse aí é o ponto. Mais alguém? Mais alguma contribuição? Turma? Podemos seguir? Muito bem. Turma, agora a gente vai pegar esses conceitos que a gente abordou e agora a gente já vai passar mais para a matemática. A gente vai tentar equacionar essas ideias, esses conceitos que a gente abordou, tá bom? Para isso, a gente vai usar uma ideia bem simples, né? Então, relembrando aqui, ó, a infância, né, aquela brincadeira lá de pegar um arco, mergulhar uma solução que tem água e sabão ou detergente, e aí você forma aquela película, né? E se você soprar, você consegue até formar bolhas, né? Aquela película que você formou com o arco após mergulhar ele numa solução de água e sabão, água e detergente, né? Então, aqui, ao invés de usar um arco circular, a gente vai usar um arco retangular, tá? E aí a base dele, ó, a gente vai definir como sendo de comprimento L, e ele vai ter aqui, ó, uma haste móvel. Eu posso deslocar essa haste tanto para lá como para cá, sem nenhuma resistência, tá? Aí então, eu vou ter aqui duas situações. Eu peguei esse arco aqui, com essa haste móvel, mergulhei numa solução aí contendo água e detergente, tá? Formou então essa película, que está representada aqui na cor azul, tá? E em seguida, eu peguei essa película aqui e desloquei a haste para frente aqui, ó, tá? Nesse sentido aqui, ó, tá bem? Desloquei numa distância dx. E aqui, ó, os outros parâmetros que eu tiver, que é o comprimento aqui de baixo da base, tá? Só fiz isso aqui. Peguei essa película que se formou, desloquei um comprimento dx aqui para frente, ó, a haste móvel, tá?
que vai acontecer aqui? Bom, como é que a gente pode representar essa ideia aqui matematicamente, tá? Vamos lá. Antes do aumento aqui da área, a gente tinha uma área inicial, uma película já formada, assim que eu mergulhei ela na solução de água e detergente, formou uma película, e ela tinha uma área inicial que eu vou chamar de AE, área inicial. Após fazer o deslocamento da haste, a gente tem então um aumento, né, de área, que eu vou chamar de área final. Só que eu vou estar interessado só no aumento e não na área total, certo? Estou interessado só nesse aumento que eu causei por conta do deslocamento dessa haste. Ó. Então, essa região aqui, ó, é o que me interessa, tá? Então, como visto antes, o aumento da área superficial requer deslocamento de moléculas do centro do líquido para a superfície. Ou seja, no momento que eu peguei essa película aqui e desloquei a haste para cima, essa película aqui, ela com certeza ficou mais fina. Além disso, ocorreu o que está nesse comentário aqui. Moléculas que estavam no interior aqui da película foram para a superfície. Além disso, o que eu posso adicionar de comentário? Esse acontecimento aqui, esse deslocamento da haste, ele não aconteceu espontaneamente. Eu tive que fazer uma força para frente aqui, ó, deslocando a haste. Eu gastei energia do meu corpo para fazer isso. Isso não aconteceu naturalmente, tá? Ou seja, houve um gasto de energia, houve um trabalho realizado para que essa área aqui fosse aumentada e, portanto, para que moléculas do interior do material fossem para a superfície dessa nova película aqui, que tem área maior, né? Aí, ó, a energia envolvida pode ser relacionada ao trabalho necessário para aumentar a área. O trabalho é diretamente proporcional ao aumento da área superficial. Bom, quanto mais força eu fizer aqui, maior vai ser a área que eu vou aumentar em relação à área inicial, né? Também posso dizer o contrário. Quanto maior for o aumento de área, maior vai ser a força que vai requerer para mim deslocar essa haste. As duas aí são aceitáveis, né? Duas maneiras de pronunciar. Nessa equação aqui, ó, a gente está afirmando que o trabalho representado pelo W, né, a variação de W, é diretamente proporcional à variação da área. A letra grega alfa aqui tem o sentido de dizer que é diretamente proporcional. Se eu quiser tornar isso aqui uma igualdade, eu vou ter que usar um fator aí de ajuste ou de correção, né? E neste caso, né, este fator vai equivaler à tensão superficial. O termo que estabelece a igualdade entre a energia e a variação da área superficial, né, ou seja, entre o trabalho e a variação de área, vai ser exatamente a tensão superficial. Aqui representado pela letra grega gama, tá? Se eu quiser aqui então isolar a letra gama, né, ou seja, a tensão superficial, como é que vai ficar? Gama vai ser igual a variação do trabalho dividido, né, pela variação da área, né? Então, quanto maior a variação da área, a gente viu que vai ser maior aqui a variação, quanto maior a variação de energia, maior a variação da área, né? Porém, esse fator aqui, ó, ele vai ser constante se for mantido a temperatura, né? Qual vai ser a unidade aqui, pessoal, dessa tensão superficial? Trabalho, de acordo com esse sistema internacional, é joules, né? Área é metro quadrado, também de acordo com esse I, né? Então, a tensão superficial vai ser joule por metro quadrado. Isso, esse quociente aqui, ó, nos dá a ideia da quantidade de energia gasta para aumentar em 1 metro quadrado a área superficial daquele material em questão, tá? Aqui, turma, tem uma tabela aqui ilustrando aqui valores reais, né, de alguns materiais. Veja só, a água ela possui tensão superficial no valor de 72,8 milijoules por metro quadrado. O etanol tem tensão superficial de 22,8 milijoules por metro quadrado. Repare ó, que a água é mais de 3 vezes maior do que o etanol.
a tensão superficial, né? Então, aquele desequilíbrio de força que a gente viu no slide anterior, ele vai gerar uma tensão, ó, na água muito maior do que no etanol. Isso se deve ao que, turma? Como a gente viu naquela figura das esferas, isso vai se dever tanto à geometria, né, quanto à polaridade, como à disposição que aqueles materiais se encontram, né? Se a gente comparar aqui a água ela tem simetria angular, né? Já o etanol, ele é mais ou menos linear, né? Seria um grupo etil ligado ao grupo OH. Só que aí a grande diferença é o quê? As ligações de hidrogênio que estão aí nos dois lados, né, de forma simétrica na água. Já na molécula de etanol, só uma das extremidades apresenta ligação de hidrogênio, né? Isso vai se refletir então, ó, na tensão superficial, que vai ser drasticamente diferente da água. Outra situação muito interessante, ao invés de analisar os materiais separados, ó, uma mistura. Água, etanol, 40% etanol, 60% água. Olha aqui, ó, como é que ficou a tensão resultante, 29,6. Ou seja, a gente teve um combinado aqui desses dois valores, nem foi um, nem foi o outro, né? Com o valor intermediário dos dois. Esse valor aqui, ele vai variar de acordo, ó, com essa composição. Por quê? Porque isso aí vai modificar o quê? As interações. À medida que as interações ficam mais fortes ou mais fracas, a gente vai ter o quê? Variação da tensão superficial. Aquele desequilíbrio de forças que a gente viu, ele vai aumentar ou diminuir, a depender aí das interações que vão ocorrer no material. Já a acetona aqui, ó, ela não vai ter essa ligação hidrogênio, né? Que vai estar presente no etanol, que vai estar na água. No entanto, se a gente pensar na menor acetona, né, no menor grupo, que seria um grupo propil, 3 átomos de carbono, com o oxigênio ligado ao carbono do meio. Se a gente pensar na acetona mais simples, né, olha aqui, ó, quanto é que vai ser a tensão dele. 23,7 mJ por metro quadrado, ou seja, vai ser bem semelhante à do etanol. Isso vai se dever ao que também, Tom? O que vai ser próximo? Ela não vai ser tão polar quanto a água, porém ela apresenta uma região de polaridade, que é justamente esse oxigênio da dupla ligada ao carbono central, né? Então, ela vai ter uma polaridade, porém vai ser uma polaridade fraca. Daí, se a gente comparar a acetona com a água também, ó, vai ser uma diferença drástica, né? Novamente, que é praticamente mais de 3 vezes, a tensão superficial da água é mais de 3 vezes superior aqui à da acetona. Tá bem? A tensão superficial tem relação com as forças intermoleculares, né, conforme a gente comentou. E no caso da água, essas moléculas são relativamente fortes por causa das ligações de hidrogênio, né, como a gente havia comentado. E esse desenho aqui, turma, no canto inferior direito, ele é mais fidedigno do que aquela figura lá do recipiente com água, que a gente tem 6 moléculas cercando uma molécula do meio, né? Esse aqui vai ser um arranjo aqui mais próximo do que vai acontecer lá na realidade. Você pode encontrar se você conseguisse ampliar as moléculas tanto que você conseguisse ver aí cada átomo, né, onde ele começa e onde ele termina, né? Essa seria a figura aqui que a gente iria acontecer, mas esse aqui seria o miolo de uma gaiola de água, né? Ao entorno desse conjunto aqui, desse tetraedro aqui, vamos dizer assim, a gente vai ter mais um conjunto de moléculas que vai dar um total de 21 moléculas de água. Essa vai ser a gaiola mínima de água, tá? Por conta disso aí, turma, essas propriedades aqui da tensão superficial, né? Como é que a gente visualiza ela agora na prática, né? Alguns exemplos onde a gente, na realidade, né? O alto valor da tensão superficial da água nos permite entender alguns fenômenos, né? Então, ó, esse exemplo aqui é bastante comum. Um inseto, ele está na superfície da água e ele não afunda, né? Ó. Veja aqui que forma até uma pequena depressão aqui em torno da pata dele, né? Do inseto, ó. Mas ele não afunda. Ele fica ali, ó, suspenso.
e ainda fica ali alisando as mãos, né? Aqui, ó, a gente tem um clipe e ele também está na mesma condição aqui do inseto. A água até se deforma um pouco aqui, ó, em torno do ponto onde ele está tocando, mas ele não afunda, né? O que está acontecendo aqui? O peso, tanto aqui do inseto quanto do clipe, não está sendo suficiente para vencer a tensão superficial. Com isso, ele não afunda, né? Ele se mantém suspenso. Uma maneira de... Ok, mas uma coisa que eu não estou entendendo é que peso é em força. A tensão superficial é por unidade de energia da área. Isso, isso. Aí, peso não significa energia, a não ser que ele esteja elevado a uma certa altura. Aí, eu não entendo como essas grandezas físicas se relacionam. Eu posso explicar? Pode, Agradeceria. pode. No caso, aí seria a energia potencial gravitacional mesmo. Quando a gente está mesmo no chão, a gente ainda está exercendo uma energia potencial gravitacional. Então, no caso, o inseto aí, ele está exercendo uma energia, ele tem uma energia potencial gravitacional. Só que essa energia potencial gravitacional não está vencendo a tensão superficial. Entendeu? Por causa que, no nosso caso, o chão, ele consegue segurar essa energia potencial gravitacional e não vai deixar a gente cair no chão. A água não está deixando a energia potencial gravitacional, não venceu. A energia potencial gravitacional não vence a tensão superficial, no caso aí do inseto, ou do clipe. Entende? Mais ou menos. Eu posso explicar depois no chat. Pode ser? Pode ser. Mas você pode repetir aí, você falou que não entendia como é que as duas grandezas se correlacionavam, foi? A tensão de superfície, ela mede qual a energia que eu preciso para fazer um deslocamento da minha substância de uma certa área, para variar a área da minha substância. Isso. Só que os exemplos que a gente está vendo não são bem de energia sendo aplicada, são de força sendo aplicada. E tem uma certa diferença entre força e energia. Sim, correto. Tem uma diferença entre força e energia, sim. Mas aí, a gente vai ver um pouquinho melhor esse ponto mais à frente. Mas eu posso adiantar o seguinte, ó. Aqui no caso, não está chegando a perfurar, ou seja, não está executando também trabalho, né? Porque na hora que a gente executa o trabalho pode ser representado como? Equacionado como força versus distância, né? Então, no caso, se ele conseguir perfurar, ele vai fazer com que a força-peso desloque uma certa distância. O primeiro tá muito mal feito. Oi? Esse daqui é o primeiro? É o primeiro. Certo? E sim, cuidado. No caso aqui, o peso do inseto aqui, E a aula? ele não está não está realizando trabalho, né? Porque na hora que ele realizar trabalho, ele vai ocasionar um gasto de energia sendo acrescentada na superfície do material, certo? Ok? Ok. Então, a gente vai ver melhor esse equacionamento aqui, a gente vai focar nessa parte matemática também, mais à frente. Então, a força dele aqui, que ele está exercendo, mesmo que ele deslocasse aqui, que ele ficasse pulando, né, que aí no caso ele ia executar um trabalho, ela não é suficiente para romper aí então essa tensão aqui, ou seja, para deslocar esses átomos da superfície para que a pata dele afunde. A mesma ideia é presente aqui no clipe, tá? Mas vamos adiante aqui, a gente vai ver melhor isso aqui, ó, mais à frente. Essa parte mais matemática aqui. Então, ó, vamos pensar agora aqui, vamos tentar equacionar essa ideia aqui. A variação da área superficial, nesse caso aqui desse exemplo que eu citei, ó, ela está relacionada com a variação da altura. Nesse exemplo aqui é representado por dx, né?
Qual vai ser então, se a gente for equacionar aqui o aumento de área, como é que vai ser, como é que a gente vai determinar isso? Bom, o aumento de área vai ser referente a esse aumento aqui, ó, dessa figura, né? Que vai ser o quê? Por essa figura geométrica aqui, a gente tem uma figura retangular. E a área do retângulo, ela é definida como sendo a área da base, né, vezes a altura. Tá? No caso aqui eu estou me referindo somente ao aumento, então estou me referindo a essa região aqui, ó, tá? Aí vamos lá. Essa figura aqui, esse experimento, ele é assim como uma moeda, né, esse arco tem dois lados. Então, o aumento de área ele vai ocorrer desse lado aqui que nós estamos vendo e atrás da tela também. Portanto, o aumento total de área vai ser 2 vezes L vezes dx. L vezes dx é a área do retângulo. Como são duas faces, então 2 vezes L vezes dx. Tá? Aí vamos lá. O trabalho pode ser realizado em função da força aplicada para aumentar a área superficial e da variação do deslocamento, tá? Então, se a gente for equacionar o trabalho, uma das formas de equacionar o trabalho pode ser Fx vezes dx, né? Então, ó, força vezes deslocamento. Então a força foi empregada aqui para cima, né, no sentido aqui, e o deslocamento feito nessa situação que nós estamos ilustrando é dx, ó, tá? Aí vamos aqui, ó. A gente havia definido aí no slide anterior que o trabalho ele vai ser o que? O produto da tensão pela variação da área. Né? E aí, ó, se a gente substituir essa equação aqui, ó, como é que vai ficar? F vezes dx, né, ou seja, trabalho, que é força vezes distância, é igual a gama vezes, quem é a área aqui, ó? 2 vezes L vezes dx. Então, onde tinha gama vezes dA, a gente colocou gama vezes 2 vezes L vezes dx. Né? A gente pode cancelar aqui o elemento dx e a gente pode isolar tanto a força quanto a unidade gama, né? a tensão gama. F de x vai ser igual a 2 vezes gama vezes L, ou gama, a tensão vai ser a força dividido pelo comprimento. Né? Então isso aqui, ó, vai ser outra forma, né, ó, de a gente pensar a tensão superficial. Ao invés de energia por área, a gente pode equacionar como sendo força por metro. Ok? E aí a gente volta naquela situação do mosquito. A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, só com a questão do atrito, a força atrito. A força atrito, ela é uma força que se opõe ao deslocamento, correto? Mas, se você indicar vamos supor um bloco, uma superfície, né, uma superfície rugosa, que tem a força de atrito X lá. Se você não aplicar uma força X capaz de superar a força de atrito, você não consegue deslocar o bloco. No entanto, a força de atrito, de fato, ela só existe quando a gente tem um deslocamento, porque aí a gente vai ter a resistência ao deslocamento. Mas, se a força não for superior ao valor mínimo da força de atrito, que é o que? O peso do bloco, nesse caso que eu estou falando, vezes o coeficiente de atrito da superfície. Aqui vai ser a mesma ideia. Se o peso do mosquito, né, não for suficiente para causar deslocamento das moléculas ali da superfície, para separar elas, né, o mosquito então não vai conseguir furar a superfície do material. Com isso, ele vai ficar boiando, mesmo que não tenha sido executado o trabalho, né? Já que a tensão também pode ser equacionada como sendo energia dividida pela área. Tá? E aí, essa equação aqui, ela mostra de maneira mais clara quando a gente tenta equacionar força, né, sem deslocamento, em função do comprimento. E vai ser justamente essa unidade aqui, em newtons por metro, que vai ser a unidade que a gente vai utilizar nos equipamentos que a gente vai dar prática, né, referente à prática da gente, tá bom? Foi satisfatória aí
a justificativa ou você acha que ainda deixou a desejar? Pronto, agora tá dando para visualizar. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, pessoal, pode falar, a gente busca outros exemplos, outras situações, até que a gente consiga satisfazer, né, sanar a dúvida, tá bom? Sem problemas, pode questionar. Estamos aqui para sanar as dúvidas, né? Tá bom? Então, a equação mostra que a tensão superficial atua como uma força que age contra o aumento da área superficial. Ok? Essa é a ideia da tensão superficial. Resistir ao aumento da área superficial. Aqui são outras unidades, né? Joule por centímetro e erg por centímetro quadrado. Joule vai ser força, né? E erg vai ser energia, tá bom? Porém, essas unidades são menos utilizadas aqui no Brasil, né? A mais comum mesmo, os equipamentos, Newton por metro, tá bom? E, como eu falei, essa aqui é a que a gente vai utilizar na prática. Bom, vamos seguindo aqui, ó. A análise da força F aplicada para aumentar a área superficial pode ser utilizada para determinar a tensão superficial, né? Para esse fim, nós temos o tensiômetro de Dunói e o método da gota, né? A gente vai discutir apenas a determinação utilizando o tensiômetro de Dunói, que é o equipamento que a gente tem, tá? Ó, esse equipamento aqui, turma, ele é um equipamento mecânico. Ele seria equivalente aqui ao polarímetro, que você vai lá e fica ajustando a luz lá, fica naquela região lá de branco, claro, escuro, claro, se inverte até ficar. Você vai procurar a posição que vai ficar um círculo mais ou menos homogêneo, né? Você vai calibrando, né? Aqui seria um princípio semelhante. Aqui a gente vai ajustando com a mão para fazer a verificação aí dessa tensão superficial, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente pega, seleciona aí o material que vai ser estudado, que vai ser analisado, coloca ele num becker, né? E após isso a gente coloca ele aqui no suporte do material, tá? E aí a gente vai usar esse aparato aqui, que é um arco, ó, né? Aqui em cima seria só um ponto de apoio dele, tá? E vai mergulhar ele no líquido, tá? O que vai acontecer? A gente vai observar que na hora que a gente mergulhar, vai se formar aqui, ó, vocês podem observar, uma películazinha aqui, ó, aderindo, né, a superfície, tanto por dentro do círculo, desse arco aqui, como por fora, tá? Aí, a gente vai graduando aqui, vai mergulhar e depois vai retirar lentamente. À medida que a gente for retirando, a gente vai conseguir medir aqui, ó, quanto vai ser a resistência que a gente vai ter para tirar o arco da água. A gente vai ver a película se formar, ela vai puxar o ar e só que à medida que a gente for subindo esse aparato aqui, vai ter um momento que a película vai se romper. Na iminência de se romper, vai ser o valor que a gente vai constatar como sendo o valor da tensão desse material. Repare aqui, ó, nesse tensiômetro manual, a unidade aqui, ó, milinewtons por metro, tá bem? No entanto, turma, o material que a gente tem disponível é esse aqui, ó. Esse aqui é o do nosso laboratório lá da graduação, tá? Não é esse mecânico aqui, esse manual. É esse digital, eletrônico, tá? Aqui é uma visão frontal dele. A gente vai ver melhor aqui as partes dele também, tá? Mais à frente. Então, essa ideia aqui, ó, de mergulhar esse arco e puxar ele e registrar aqui essa força, a gente vai ver melhor aqui, ó. Ele vai ocorrer em diferentes momentos. A gente pode segregar, né, ou identificar 8 regiões especificamente em que vai ocorrer esse mergulho aí para a medição dessa força, tá? Então vamos lá. Esses 8 momentos aqui a gente também vai conseguir registrar de forma qualitativa, né, de forma meramente qualitativa, aqui no gráfico, né? Esse gráfico aqui está registrando a força que o líquido, né, que está sendo analisado, está apresentando em cada momento aqui, ó, desses estágios, estágio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? É a força
que o líquido está fazendo no equipamento. É essa força que está sendo registrada aqui no gráfico, está sendo computada. Não é a força que o equipamento vai fazer do líquido, ok? Então vamos lá. Então, primeiro momento aqui, ó, a gente tem o ar se aproximando do líquido, então não tocou ainda, ó, não tem força. Ó. Então, registro de força aqui, ó, 0. Não tocou, não tem interação, não vai ter força. No segundo momento, no estágio 2, né, por assim dizer, a gente já vai ter aqui, ó, você pode evidenciar a formação de um pouco de película, né? Então, ó, olha a força aqui, ó, subindo a tensão superficial, né, já está mostrando aqui alguma resistência, né? Nesse momento aqui, a gente tem as forças de adesão, né, que são as forças de materiais diferentes se atraindo. No caso aqui, se esse desenho azul representar a água, seria então moléculas de água aderindo aqui às moléculas desse material do arame, né, vamos dizer assim, do ar. Tá? No terceiro momento aqui, ó, a gente tem um momento que o equipamento força o arco para baixo para mergulhar o arco. Ou seja, ele vai, nesse momento aqui, ele vai romper a tensão superficial. Ele vai fazer uma força no sistema, vai injetar energia no sistema. No momento que isso ocorre, o líquido, ó, qual é a força que ele vai registrar? A força negativa. Né? Nesse momento aqui, a força que está sendo imposta é a do equipamento vencendo a tensão superficial. Então, qual o registro aqui? Ó, negativo. Né? No momento 4, a gente tem que o arco já está mergulhado e venceu a tensão superficial. Porém, se a gente olhar aqui no gráfico, a gente tem um pequeno aumento, ó, de força. Né? Isso vai se dever ao quê? As interações que vão ter da água aqui, ó, resistindo aqui à haste, tal. Ou seja, empurrando aqui a haste para cima, né? Essa parte aqui do suporte formando esse triângulo. Tá? Então vai ser referente a esse pequeno aumento de força aqui. E aí, ó, ele começa agora o movimento contrário. Tá? O descendo agora vai começar a puxar para cima de volta esse arco. Né? O que vai acontecer? Então, uma pequena diminuição de força aqui, né, ó, já que essa parte aqui estava sendo empurrada pelas moléculas de água, agora não se encontra mais mergulhado. Né? Então, a gente vai ter uma pequena diminuição de força. E em seguida, a gente tem a formação da película. Né? E aí, ó, à medida que a gente vai retirando, ou seja, vai puxando aqui para cima o arco, a força da tensão superficial vai aumentando cada vez mais, né? Resistindo ao movimento de subida. Ela vai passar por um ponto de máximo, que aqui a gente vai classificar como sendo a região 7, né? E no momento 8 vai chegar um ponto crítico, onde ela vai esticar o máximo, mas aí ela vai se romper. No momento que ocorre a ruptura, há uma queda brusca de força, lembrando que essa força é registrada aqui no gráfico, é a força do líquido, né, da tensão do líquido no arco. Okay? Então, ó, nesse momento que ela vai se romper. Porém, o valor que vai ser registrado e que vai ser levado em consideração para ser determinado como característica daquele líquido vai ser o ponto 7. Esse ponto máximo aqui, ponto 7, é que vai ficar registrado no equipamento como sendo a tensão daquele material em estudo. Tá? Então, ó, se a gente escrever aqui, ó, cada passo, né? O anel está acima da superfície, ó, nesse momento aqui, não há contato, né? Então a força é, ó, nula. O anel atinge a superfície, provocando a leve força positiva devido à força adesiva entre o anel e a superfície, né? Ó. O anel deve ser empurrado através da superfície, devido à tensão superficial, que causa uma pequena força negativa, né? Então aqui a gente está vencendo a tensão, né? Está injetando energia no sistema. O anel quebra a superfície e a pequena força positiva é medida devido aos fios do suporte, né? Então tem esse momento aqui, né? A força medida começa a aumentar quando o anel é movimentado para cima, né? Começa aqui, ó. Então vai, já começa o movimento de curva. A força continua aumentando, é a região aqui mais um, aqui seria esse 6, né? Ponto 6, momento 6. A força máxima é atingida e o valor utilizado para determinar a tensão superficial vai ser esse valor aqui do momento 7, que vai ficar registrado, que vai ser a característica daquele líquido para aquela tensão
naquela temperatura, né? Após o máximo, há uma pequena diminuição da força até a lamela, né, até a película se romper. Ou seja, o anel ser empurrado para baixo da superfície, tá? Vai ser então um momento que quebra, então a força que ele estava fazendo ela cai bruscamente, né? Essa é a ideia e é isso que o equipamento vai registrar, tá certo? Aí vamos lá. Um detalhe aqui importante é que a gente vai ter uma película aqui interior e uma película exterior. Embora o arame seja bastante fino, vai haver diferença. Por quê? Porque o raio interno aqui desse aro, desse círculo, ele é diferente do raio externo. Embora sejam valores muito pequenos, muito próximos, né? Eles são diferentes, né? E aí a gente precisa fazer um ajuste por conta dessa diferença de raio, né? Como se fosse uma coroa circular. Então, qual é o comprimento aí da circunferência, né? A gente vai sempre recorrer aqui à matemática para ilustrar a ideia, né? O comprimento da circunferência é determinado por sendo 2πr, tá? Como é que é a força determinada? Força, a gente viu no slide anterior, 2 vezes gama vezes L, né? Vezes o comprimento. Essa força vai ser então 2 vezes gama vezes o comprimento que a gente viu que é 2πr. Força vai ser então 4 gama vezes π vezes r. E aí a gente vai precisar fazer um ajuste, uma correção, usando um fator por conta da diferença de raio que a gente vai ter aqui, ó, entre a película que vai se formar no raio interno aqui desse arco e a película que vai se formar no raio externo, né? A gente então vai usar um fator de correção, F, e aí a força vai ser determinada como sendo 4 gramas vezes π vezes r vezes esse fator de correção, tá bem? Turma, aqui ó, a gente tem o tensiômetro de nós e o equipamento exatamente que vai estar disponível para a gente lá no laboratório de graduação, tá? Então, de maneira bem simples, aqui é a fonte, ó, a gente vai utilizar para ligar ele. Aqui o equipamento que vai executar a parte mecânica, ser o suporte, a base, o display dele, e tudo aqui vai ser digital, a gente só vai selecionar se é anel, se é a unidade e tal. E aqui a maletinha, né, aqui o dispositivo, um copinho que fica guardado, aquele arame lá que vai ser mergulhado, o arco. Aqui uma visão de lado, aqui a gente tem um rotor e a gente pode subir e descer esse suporte aqui para aproximar ou afastar do braço que vai mergulhar o suporte. Vai mergulhar esse aramezinho aqui, ó. Aí vai depender um pouquinho da quantidade de líquido que a gente usar, do tamanho do beck, né? A gente pode ajustar para posicionar melhor. E aqui, ó, como eu falei, o equipamento onde o recipiente, onde fica armazenado aqui esse aramezinho, o arco, né? Que vai ser mergulhado, que vai servir para medir a tensão, tá? Alguns fatores podem modificar o valor de tensão superficial, temperatura, a dissolução de outros compostos no líquido, tá? Então, esse ponto aqui também é bem interessante, ó. A tensão superficial, ela pode se modificar tanto pela temperatura quanto pela dissolução de outros compostos no líquido. A gente já tinha visto algo parecido com aquela tabela lá que a gente usou lá atrás, mostrando a tensão da água, do etanol e da combinação deles, né? A gente viu que tinha um valor diferente, né? Ao que exatamente vai se dever aí essa modificação da tensão superficial? Ao que vai se dever quando a gente modificar a temperatura? E quando a gente modificar, fizer uma adição de outro composto no líquido puro? Ao que vai se dever essa variação aí da tensão superficial? Alguém? Alguém se atreve aí? Eu já comentei isso hoje. Alguém tem alguma sugestão, alguma ideia? Yes? Professor, eu não entendi sua pergunta, você pode repetir? Aqui ó, nesse primeiro ponto aqui do slide, né?
a gente tem aqui, fala o seguinte, alguns fatores podem modificar a tensão superficial. E aí ele cita quais são esses fatores: temperatura e a adição de um composto, né? Tem um líquido puro, por exemplo, a água, e você está lá analisando a tensão dele. Aí você mediu, deu 72, né? A gente viu aqui na tabela. Valor da água, 72. Aí você pegou essa mesma água, adicionou agora etanol. Fez uma mistura 50 e 50, certo? 50% volume, 50% etanol, 50% água. Aí você pega agora e mede de novo, o mesmo equipamento. Mede a tensão. A tensão vai dar diferente. O que está causando isso exatamente? Você adicionou um composto e viu que deu uma medida diferente. Ok. Mas o que exatamente está acontecendo lá no interior do líquido que gerou isso? Gerou a diferença de tensão. Entendeu? Bom, primeiro de tudo tem que agora a mistura não é a água e não é mais só água, e água vai ter uma tensão superficial, a substância composto já era para ter outro. Mesmo que não tivesse outras interações, já era para alterar a tensão superficial, porque não é mais nenhuma das substâncias puras. Só que a questão é que quando você mistura substâncias diferentes, a força intermolecular, a forma como as moléculas interagem entre si, não é a mesma coisa que a forma como elas perdão, não é a mesma coisa que a forma como elas interagem com a substância pura. Isso não é a mesma forma, exatamente. Você pode ser mais específico, Pedro? Bom, digamos que eu pego e faço uma mistura metade álcool, metade água. Pronto. Primeiro estudo já é para dar uma tensão superficial diferente, porque a tensão superficial de álcool é uma, a da água é outra. Mesmo que não tivesse interação entre os dois, a tensão superficial ia ser a média entre as duas. Uhum. Já era para ter uma alteração na tensão superficial só por isso. Só que o álcool e a água têm interações entre si, tanto é que a água evapora mais fácil quando está misturada com álcool. Eles têm uma interação própria entre si, então isso acaba alterando a forma geral, a força que elas aplicam resistindo a tentativa de furar a nova substância e acaba fazendo com que a nova tensão superficial não seja exatamente a média entre as duas, vira de acordo com como elas se relacionam entre si, como elas interagem entre si. Substâncias que se misturam muito bem costuma ter reação diferente de substâncias que não se diluem muito bem uma na outra. Isso. Mas eu ainda queria que alguém fosse mais profundo ainda, tá? Vai ter diferentes interações, mas eu queria que fosse mais específico nessa questão da interação. Não precisa ser só o Pedro já foi bem, já deu metade do caminho aí já. Mas o que se deve a essas interações, pessoal? Alguém poderia me dar mais detalhes disso? O que vai acontecer diferente ali? Vão ser interações diferentes, são matérias diferentes, né? Tudo bem. Tensões diferentes, então vai ter um valor resultante aí que vai ser alguma coisa entre um e o outro, a depender da composição que a gente fizer, né? 50, 50, 20, 30, a depender da mistura, né? O que exatamente é isso? Falou um ponto aí importante, né? Substâncias que interagem mais, interagem menos, né? Essa interação aí se deve ao que, turma? Tem uma Polaridade da molécula. polaridade da molécula, entendeu? A polaridade da molécula vai interferir aí na interação. É a que vai ditar o quanto as moléculas vão interagir, fortemente, fracamente, né? Ou um intermediário aí entre o forte e o fraco, né? E aí a gente vai ter que levar em consideração que a estrutura de cada material que a gente está fazendo a combinação ali, tá bom? Beleza? Obrigado aí pelo esclarecimento aí, Pedro, que se propôs a falar um pouco mais, tá? Vamos seguir aqui, turma. Então, a gente falou aqui, né? Na temperatura que o Pedro focou aí na questão do composto, né? Mas na temperatura que ninguém se manifestou, né? O que vai acontecer. Mas deixa em stand-by, vamos à frente aqui. Muitas vezes o foco é avaliar os compostos dissolvidos tendo como parâmetro o valor da tensão superficial do solvente. Um exemplo é a determinação da concentração micelar crítica de surfacantes, ou seja, tensoativos, né? Os tensoativos podem ser classificados em umetantes, detergentes, emulsionantes e solventes, né?
Então, turma, os tensoativos, vocês devem lembrar, no ensino médio a gente acaba tendo que ver, porque isso é uma coisa que é até meio que recorrente aí nas provas do Enem, que eles tentam buscar uma coisa prática e tal, aquela ideia da contextualização, né? Então, os tensoativos são moléculas que têm uma capacidade interessante de interagir com moléculas polares e apolares, né? E eles vão estar presentes nesses 4 grupos principais aqui, humectantes, detergentes, emulsionantes e solventes, né? Humectantes e emulsionantes, eles são utilizados fortemente aí na indústria de cosméticos, né? Produção de cremes, produção de shampoo, né? Condicionador, esses materiais eles vão ser responsáveis por aquela característica ali de ter aquele perfil cremoso e também vão ser responsáveis principalmente pela questão de remover a gordura, né? O principal objetivo da gente em utilizar um tensoativo geralmente é remover a gordura de material, seja de uma louça, seja a gordura no cabelo, né? A sujeira do cabelo da gente, né? Da pele, né? Esse é o principal objetivo dos tensoativos, né? Arrastar a gordura. A gente sabe, né, que a água é o solvente universal e é a água que a gente utiliza tanto para se higienizar como para higienizar os materiais que a gente utiliza no dia a dia, né? Porém, a água sendo polar, ela não consegue arrastar a gordura, que é apolar, né? Então a gente precisa de um meio termo, né? Ou seja, alguém que interage com a gordura e com a água ao mesmo tempo. Desta forma, a água consegue fazer o arraste da gordura, né? Então, as moléculas de tensoativos possuem sua estrutura RX, onde o R é uma cadeia carbônica, né, composta de hidrocarbonetos, variando de 8 a 18 átomos, vai ser a parte polar também. E X é o grupo cabeça, ou polar ou iônico, né? Compostos dessa natureza são conhecidos como compostos anfipáticos, ou seja, tem na sua estrutura uma região polar e outra região apolar, né? Essa é a definição de molécula anfipática. Aí, turma, aqui a gente tem uma estrutura que vai estar representando aí um desses elementos aí de surfactantes, né? Então a gente tem uma cadeia longa aqui, ó, de carbonos, né? Do lado esquerdo, e do lado direito a gente tem uma região do nitrogênio ligado aí a 3 grupamentos metil e ligado ao restante da cadeia, né? Repare aí a carga positiva no nitrogênio, né? O que vai conferir a ele não só polaridade, mas carga, né? Sendo ele então, neste caso aqui, com uma carga positiva, do tipo catiônico, né? Essa estrutura aqui ela tem o nome de brometo de dodecil trimetilamônio, ou mais comumente representado de forma resumida, DTAB, certo? Então, essa parte aqui que seria o X, né? A gente falou RX, então aqui seria o X, que seria o R, ou seja, a parte apolar, hipofílica, hidrofóbica, né, medo de água, vai ser aqui o R, e a parte X, ou seja, o grupo cabeça, vai ser a parte hidrofílica, ou seja, interage com a água polar, né? E neste caso, catiônico, pois ele apresenta carga positiva, ok? Outro exemplo aqui, ó, desses tensoativos, né? Normalmente é uma cadeia longa, a parte apolar, hidrofóbica, e a parte do X, né? Ou seja, a parte polar, hidrofílica, né? Neste caso aqui, ó, com carga negativa, ou seja, aniônico. E aí o nome dele vai ser o que? Dessa estrutura aqui, ó, dodecil sulfato de sódio, representado de forma resumida, mais prática, como SDS no rótulo, né? Geralmente você encontra esse termo aqui, tá? Outra estrutura, a gente tem aqui, ó, normalmente a parte hidrofílica ou lipofílica, hidrofóbica, né? Apolar, né? E aqui a parte polar ou hidrofílica. Só que nesse caso aqui, ó, repare que é composto de carbono também, ó, esse 23 aqui está se referindo que aqui está de forma resumida, representando 23 átomos de carbono nessa estrutura aqui, tá? No caso aqui, dessa estrutura, ele vai ser chamado de polioxietileno 23, e ele vai ser não iônico, vai ser polar, mas não iônico, ou seja, não vai apresentar carga, tá?
Seguindo aqui, ó, a gente tem mais uma estrutura, a parte apolar, a parte seria o R, né? E a parte polar, agora, ó, repara que ele tem, ó, carga negativa e carga positiva na sua estrutura, né? O nome dessa estrutura todinha aqui vai ser 4-dodecilmetilamônio butirato ou, de forma resumida no rótulo, a gente pode encontrar também DAB. Estamos se referindo a esse composto aqui. E ele vai ser anfótoro, né, turma? Nesse caso aqui, turma, anfótoro, né? Só para a gente lembrar, o anfótoro é a molécula que tem a capacidade de interagir com a base, ou seja, vai se comportar como ácido, ou tem a capacidade também de interagir com uma base, ou seja, vai se comportar como ácido, né? Ou seja, pode reagir com ácido ou com base, né? Essa característica denominada anfótoro. E o fato de ser polar e apolar ao mesmo tempo é denominado molécula anfipática, tá bem? Só para a gente ilustrar aqui alguns exemplos, tá? Seguindo aí agora com esses materiais, vamos para a ideia agora de micela, né? Quando os tensoativos estão em solução, eles ocupam preferencialmente a superfície do líquido, por causa da parte lipofílica, ou seja, da parte apolar. Repare que você tem, vamos supor que um recipiente contendo água, né? Um copo de água, com água. Aí você adiciona um tensoativo, ou seja, uma molécula que tem uma grande região apolar e uma região polar. Se você adicionar em pouca quantidade, ele vai ficar só na superfície. Por quê? Porque a água é polar e a parte que vai interagir com a água vai ser essa daqui. Então, teoricamente ele vai ficar com essa parte para baixo e essa parte aqui para cima, né? Se você adicionar em baixa quantidade, né? Mas se você seguir adicionando quantidades sucessivamente maiores desse tensoativo neste copo de água, o que vai acontecer? A presença do tensoativo na superfície diminui as interações entre as moléculas presentes na superfície, ou seja, diminui a força de coalizão, né? Atração entre espécies, espécies semelhantes a espécies iguais, né? Provocando diminuição da tensão superficial, né? Quando o aumento da concentração do tensoativo não influencia consideravelmente na tensão superficial, os tensoativos se aglomeram espontaneamente, formando agregados moleculares conhecidos como micelas, né? Então, ainda nesse exemplo aí do copo de água, você adicionou o tensoativo e aí você segue adicionando quantidades sucessivamente maiores, né? Vai chegar um momento que ele vai se aglomerar, né? De forma que a formar uma esfera, onde no interior dessa esfera a gente vai ter a parte apolar e na superfície, no exterior dessa esfera, a gente vai ter a parte polar. No caso aqui desse tensoativo, essa parte aqui vai estar na superfície da esfera, essa parte aqui vai estar no interior. Ou seja, se adicionou tanto tensoativo, ele não está conseguindo interagir bem com a água, então ele vai se ajustar àquele meio. Ou seja, a parte apolar dele vai interagir com a parte apolar dele mesmo e a parte polar vai ficar exposta formando uma esfera, né? Quando isso ocorrer, essa estrutura vai ser denominada de micela e a concentração para iniciar a formação das micelas é conhecida como concentração micelar crítica ou CMC, mais comumente denominada. O valor da CMC depende da natureza do tensoativo, né, da estrutura dele, no caso, da temperatura que está sendo realizado lá o experimento e do solvente em questão também, né? Porque ele que vai forçar aí a formação dessa micela antes ou depois, né? Vai depender então, vai depender do solvente, vai depender da natureza dele, vai depender então das suas forças intermoleculares, ok? Bom, então aqui tinha um videozinho para a gente ilustrar essa questão aqui da formação dessa esfera que eu comentei, mas infelizmente não está processando. Eu vou tentar baixar ele para mandar para vocês. Essa apresentação aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Só que vou ver se consigo mandar o vídeo em separado, porque aqui na apresentação ele não está processando. Bom, quais são os objetivos então da nossa prática, né? Ó? Determinar a tensão superficial de soluções aquosas de dodecilsulfato de sódio.
SDS em diferentes concentrações. Então tá aqui, ó, a estrutura dele. A gente vai analisar diferentes concentrações, medir, né, quanto é que vai dar aí a tensão, a tensão, e depois a gente vai fazer o seguinte: preparar aqui, ó, diferentes concentrações para a gente determinar a concentração micelar crítica, ou seja, a formação da CMC. Com base nos valores de tensão superficial, nas diferentes concentrações, determinar a concentração micelar crítica de CMC do SDS em água a 28 graus Celsius. Aí vamos aqui, ó. Para esse procedimento experimental, o que a gente precisa? Os materiais: tensiômetro de hidronóica, aquele que eu apresentei, o kit está disponível lá no laboratório, balizômetro de 100 ml para preparação, né, das soluções, becker de 50 ml, termômetro. O termômetro aqui é para a gente garantir que os materiais, as soluções que a gente vai preparar, vão estar nessa temperatura final de 28 graus Celsius, tá? Não é o termômetro que tem que estar a 28, mas os materiais a gente tem que aferir e todos eles estarem a 28 graus Celsius, todas as amostras, né? Para a gente garantir a coerência do estudo, né? E água destilada, né? Para a gente fazer a diluição do SDS, né? Soluções aquosas de SDS em diferentes concentrações de 0 a 30 milimol por litro, tá? Vamos ver, gente. Esse aqui também, então, eu tive dificuldade aqui, o vídeo aqui não está processando, só sai no final aqui o apito, né? Quando a análise finaliza, ele emite um bip, né? Confirmando que foi analisado o material. Aqui a gente só faz esse bipzinho aí, não sei se vocês estão ouvindo. Aqui a gente só vai selecionar o tipo de arco, que no caso é o círculo, né, que é o anel, né, que é, no caso que é king, vem em inglês e tal. E a gente vai selecionar a unidade. Só esse é o start, né? E aí ele inicia a análise e finaliza. A gente não faz nenhum cálculo, né? Ele já vai fornecer o número final. E aí eu vou tentar mandar esse vídeo também aí para vocês acompanharem esse funcionamento, tá? Mas aqui ele não está processando. Aí aqui a ideia, está bem posicionada a câmera, seria a amostra de 1,25, só que também não está funcionando esse vídeo. Mas eu vou passar os valores para vocês também, para vocês poderem fazer o material. Mas basicamente o que é se mostrado aqui nesse vídeo? Aqui a câmera está bem posicionada, bem próxima, a gente vê aquela situação que a gente dividiu em 8 passos nos slides anteriores. Vai mergulhar, vai ter aquela resistênciazinha, passa da superfície, aí começa o movimento no sentido contrário, puxando. Vai formar a película, vai resistir, vai chegar a um ponto máximo e vai se romper. No ponto máximo, ele vai resistir aqui e é esse valor que a gente vai pegar. Aí aqui ó, só está saindo o BIP, né, ó, da análise. Mas aí eu vou tentar ajustar isso aqui para mandar para vocês o vídeo, né? Além da apresentação, o vídeo, tá? Não tem problema nenhum. E aqui, paralelamente à análise, tem um ajuste aqui que seria a medição que ele vai acompanhando, né? Mas infelizmente não está processando. Aí ó, 2,5 também tem o mesmo problema aqui. E ó, 3,75. E aqui ó, 5, quanto foi que deu? A concentração de 5 milimol, 7,5, 10 e 36,6. Então, ó, do pós-laboratório, o que vai ser pedido aqui? Ó? Gráfico, né? Você vai traçar o gráfico da tensão superficial das amostras com suas respectivas concentrações de SDS, que aí eu vou enviar então os vídeos. Tá? Determine a concentração micelar crítica do SDS, ou seja, a partir de que ponto ali não ocorre mais variação. Né? A gente vai determinar a partir daqueles valores lá que foram medidos. Então é bem simples, tá? Isso aqui é bem simples. E aí, turma, até parar aqui agora, que a gravação. Só um segundinho aí. Queria alinhar alguns pontos aqui com vocês. Pra gente
seguir certo, tá?